Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um MGB Podcast. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Tudo bom. Estamos aqui hoje com lendas do automobilismo brasileiro aqui. É verdade, o Bruno está tão emocionado que até esqueceu de agradecer a Croma. É verdade, e a Sodier. Eu até anotei aqui. Muito obrigado aos nossos muita parceiros. Sodier Doces e Croma Blindagens. A gente vai falar mais deles aí e durante tem parceiro novo entrando, o programa. É mesmo? F12Bet. Tem parceiro entrando. Olha só, hein? Bem-vindos, novos parceiros. Novos parceiros. Aí. Em breve vamos divulgar mais detalhes aí para vocês. Muito bom, muito bom. Inclusive tem uma corridinha de kart também. Tem. Organizado por eles. Muito bom, sejam bem-vindos aí, F12Bet. E voltando agora aos nossos convidados. Então, é isso aí, agora está. Estamos aqui com Rodolfo Mateis e Andréas Mateis, ou melhor, Andréas Mateis e Rodolfo Mateis. O pai primeiro e depois o filho, né? Tem que seguir a ordem justa das coisas aí. Sejam bem-vindos. Então hoje com equipe Blau, equipe Ipiranga e tem uma terceira equipe também de vocês, né? Tem a Matheus Vogel, onde corre o Gabriel Casagrande e o Lucas Forest. Ah, legal. Então, uma das equipes aí, se não a mais, uma das equipes mais tradicionais aí do automobilismo brasileiro e da Stock Car, né? E com passagens por outras categorias importantes nacionais aí. O Andréas como piloto do asfalto também, muito tempo. O Rodolfo vai contar um pouco a história dele de rally aí. Então, sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceito o nosso convite. E normalmente a gente começa do começo. Aqui tem bastante história, a gente está com o tempo um pouco reduzido hoje, com certeza vamos ter uma parte 2, mas podemos começar aí por cima. Andréas, conta como começou a tua jornada no automobilismo, primeiro como piloto, depois como dono de equipe, preparador, como é que foi isso aí lá, desde do comecinho, e depois como é que a família se envolveu também, hoje o Rodolfo também à frente de uma das principais equipes da Stock? Então, meu pai foi piloto na época, na década de 40 até início de 50, né? E eram aquelas corridas de rua em Petrópolis, por exemplo, Circuito da Gávea no Rio de Janeiro e alguns raids também. E ele era apaixonado pelo automobilismo, tinha oficina em casa. E aí, no final da década de 50, ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, e lá ele conheceu o kart e se apaixonou pelo kart, né? Voltou para o Brasil e resolveu construir um kart, né? E a gente morava num sítio e ele fez uma pista lá para que ele pudesse andar com kart, né? Eu tinha na época 5 anos, né? Ele me botava no colo dele. Eu sou de 54, isso foi em 59. E a gente foi meu primeiro contato com alguma coisa, um carro que corre, vamos falar assim, né? E aí, em 1960, a gente mudou para Petrópolis, ele comprou um sítio lá e ele administrava uma fábrica de parafusos da família dele. E aí, nesse sítio, tinha um campo de futebol, né? E eu não tenho nenhuma intimidade, nunca tive nenhuma intimidade com bola. Aí eu falei, pai, a gente podia fazer uma pista de kart aqui, né? Aí ele construiu mais 2 karts, fez a pista, e aí começou, vamos dizer assim, à medida que eu fui crescendo, primeiro com um monte de almofada para eu conseguisse... Ele fez o kart menor também, para que eu pudesse alcançar os pedais e tudo. E ali, vamos dizer assim, foi o meu starting point, né, dentro do automobilismo. E também na mecânica, né? Porque desde pequenininho meu pai tinha oficina em casa e eu sempre acompanhava ele, ia me explicando as coisas, e eu sempre fui apaixonado por isso, né? Então, a minha mãe teve uma época que me colocou num psicólogo que falou assim, não, o meu filho ele só quer saber de carro, qualquer outra coisa ele não anima ele. Então, mas realmente eu tenho certeza que eu vim para essa encarnação com esse propósito. E sou feliz porque a minha vida inteira eu pude lidar com o automobilismo, né? Depois eu passei pela carreira de kart profissional, e depois eu entrei no automobilismo já tardiamente, né? Aos 30 anos que eu comecei realmente a competir profissionalmente, na época no Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos. E o campeonato de marcas e pilotos era um campeonato muito legal porque o regulamento dava bastante liberdade para preparar os carros, né?
Então, eu mesmo tinha oficina, preparava os carros que eu mesmo corria, eu mesmo era piloto de testes e eu mesmo era piloto de competição. Então, foram 10 anos assim, onde eu realmente me esbaldei bastante nessa parte de construir o carro e de desenvolver o carro e poder competir com o carro. Foi bem sucedido, né? Foi 4 vezes campeão brasileiro, numa época em que o Marcas era muito disputado, né? Então, na época... Era forte, era muito alto nível de piloto, equipe, exato. Preparação lá, né? A Stock estava numa fase menos boa, então todos os pilotos de ponta estavam correndo lá, né? Então, você, vamos dizer, ter uma boa performance no Marcas já era, assim, uma coisa bem legal. Eu me lembro que a primeira corrida que a gente foi correr foi no Rio de Janeiro, e que era a nossa pista sede, né? Porque a nossa oficina era em Petrópolis, e eu corria com meu primo, o Hélio Seikel, né? E a gente treinava lá, o Hélio, vamos dizer, começou a pilotar comigo, né? Sendo o coach dele. E nessa primeira corrida a gente ganhou a corrida, era uma corrida de 500 quilômetros, a gente largou em 17º e eu vim buscando posições, então eu guiei, a corrida dava 3 horas e pouquinho, eu guiei 1 hora e pouco, depois o Hélio mais 1 hora e pouco e eu terminei com mais 1 hora e pouco. Depois do primeiro stint, eu parei, né, para passar o carro para o Hélio, e aí naquela época a estrutura de boxe era 0, né, era uma cadeira de praia e um isopor com água. Automobilismo raiz, né? Aí, o box do Edu seria assim ainda hoje em dia, né? Seria. Aí a minha esposa da época me deu uma maçã, eu comecei a comer a maçã, e eu era vegetariano também na época. E aí depois que eu comia metade da maçã, eu já tinha respirado um pouco, um calor danado no Rio de Janeiro, né? Aí eu perguntei para ela, mas e aí, como é que nós estamos na corrida? Eu falei assim, vocês estão liderando. Eu falei, não entende nada de automobilismo. Aí já é meu chefe de equipe. Carlinhos, como é que nós estamos na corrida? Ué, vocês estão liderando, pô. E aí ele levou uma liderança até o final e ganhamos a corrida, né? Pô, que legal. E o segundo foi o Paulão, né? E o Paulão com o Fabinho Souto Maior. E aí o Paulão, naquele jeito dele, esse cara só pode estar fora o carro deles. E aí protestou uma série de coisas no nosso carro. Mas naquela época, quando você protestava, o teu carro também era desmontado, né? E aí o nosso passou com tudo, sem problema nenhum, e o carro dele tinha embreagem fora do regulamento, foi desclassificado. Então, isso assim foi nossa estreia dentro do automobilismo profissional, né, no Brasil. Porra, na estreia já chegou mostrando por que veio, né? Legal, cara. Então, realmente foi uma fase muito legal, assim, de poder trabalhar com desenvolvimento, de ter a pista do lado de casa, né? Então, o autódromo do Rio era o quintal da minha casa. Aí, a partir da década de 90, o Marcas começou a não estar tão valorizado. As fábricas saíram, que na época, nos anos 80, as fábricas que estavam presentes, né? Já na época de 90, aos pouquinhos, a Ford ainda ficou até 93, mas a Volkswagen acho que saiu em 91, 92. E aí foi vamos dizer assim, fracassando, né? Enfraquecendo o campeonato de marcas. E a Stock Car começou a crescer em 94 com um carro novo, né? Eles passaram do Opala para os Ômegas, né? E aí eu vislumbrei a possibilidade da gente mudar para a Stock, né? Então compramos um monobloco de Opala de Ômega, e montamos esse carro. E na época eu corria com o Paulo Judice, né? Então a gente foi correr de dupla na Stock. Mas a gente teve muita dificuldade inicial, porque na verdade o motor do carro continuava sendo o motor do Opala, onde os preparadores já tinham 20 anos de experiência, né? E a gente resolveu fazer nosso próprio motor, então a gente não conseguiu ter uma boa performance e acabou perdendo, no meio da primeira temporada, a gente acabou perdendo o patrocínio. Caraca. Mas aí, no ano seguinte, né, eu comecei a trabalhar no campeonato regional do Rio de Janeiro, né, porque eu tinha que ter clientes, marcas tinha acabado, então eu comecei a trabalhar no regional do Rio,
E aí, mais para o final do ano, o Djalma Fogaça me procurou querendo que eu fizesse o carro dele. E aí a gente definitivamente voltou para estoque e estamos lá até hoje, estamos na 31ª temporada. Caramba. Com o Djalma que corre de truck hoje, o filho dele corre de truck, Fabinho? Isso, legal, isso. Legal. Deixa eu só fazer um entre parênteses, que você já me falou essa história e é bacana. Eles não tinham performance, né, na época porque o motor tinha muito desenvolvimento e ele não tinha, a equipe não tinha expertise e nem orçamento para investir. Na época as equipes tinham, sei lá, 10 motores, passavam vários motores e desenvolviam. O regulamento era muito mais permissivo, né? Sim, era muito mais liberado. Mas na época não existia a cronometragem com trechos da pista, mas existiam a profissão os trecheiros, né? Os trecheiros, Aí os trecheiros viam que o carro do meu pai era muito bom de miolo, bom de chão, era muito rápido. Então nessa época você acabou chamando a atenção das outras equipes, né? Porque o carro era bom de chão, né? Sim. Aí eu acho que ele teve meio que um convite e falou: pô, André, isso é muito bom para acertar o carro, vamos largar a profissão de piloto e vamos acertar o carro, que se a gente conseguir um bom motor, você vai performar. Não foi mais ou menos isso? Foi isso, sim. E na época era interessante porque a gente ainda podia fazer treinos particulares, né? Então os meus clientes de estoque, até o início dos anos 2000, quando ainda era permitido treinar, eu montava o carro e fazia o desenvolvimento do carro. Então o piloto, por exemplo, falava: vamos marcar um treino em pista tal, vamos botar que seja no Rio de Janeiro mesmo. Eu ia na véspera, né, já fazia o desenvolvimento do carro, os acertos, e aí o piloto chegava e sentava, o carro já estava, digamos assim, pronto. Tinha que fazer pequenos ajustes para personalizar, digamos assim, o acerto, né? Mas foi uma fase muito boa também e muitas vezes era difícil deles chegarem no meu tempo, né? Não, você está sendo humilde demais, pô. Rio de Janeiro, esse aqui era um monstro. Mas bom que alguns pilotos falam: pô, André, o carro tá assim, tá assado, pô, não tá legal, pô, não tá virando por isso. Aí meu pai falava: não, posso dar 2 voltinhas só para verificar? Pum, baixava o tempo. Isso é uma coisa que eu acho que só quem é muito do meio entende, e principalmente os pilotos, porque é o seguinte, e isso é cada vez mais raro hoje em dia, porque é claro que os carros foram ficando mais complexos, a engenharia é muito mais complexa, então você precisa hoje de um engenheiro de fato formado ali para fazer os projetos e tal, mas é muito complicado quando você pega para o piloto, né? Quando você pega um engenheiro que tem bastante experiência ali na faculdade, na questão de cálculo, etc., mas não tem tanta experiência de pista, às vezes tem muito choque com o piloto, porque ele vem, não, na teoria, se você está com esse problema, eu vou fazer isso, e o piloto, putz, não é bem assim, você vai acabar me complicando se você fizer isso. E quando você tem um engenheiro que tem muita experiência de autódromo, e melhor ainda, alguém que tem o conhecimento de engenharia, de acerto de carro, e que já foi piloto muito tempo, ou seja, praticamente o piloto fala o que está acontecendo, meu carro está com essa característica, saindo de traseira nesse ponto da pista. Um cara como o Andreas, por exemplo, que tem experiência do volante, já consegue identificar a sensação muito mais rápido e ajudar com muito mais facilidade a pensar o que eu posso fazer no carro para que o piloto possa ir mais rápido, o carro possa fazer aquilo que ele quer. Isso é uma coisa muito rara, né? Principalmente hoje em dia. Vocês ainda aproveitam e tiram vantagem, com certeza, dessa experiência, né? Com certeza, ajuda muito, me ajudou na minha carreira inteira, né? E eu mesmo, depois que eu me aposentei, vamos dizer assim, como piloto profissional, eu voltei a correr em 2007, 2008, acho que até 2010, no campeonato GT3. Eu lembro, né? eu lembro. E o GT3 já é um carro que, vamos dizer assim, comparado, saindo do Marcas para um Ômega ou para um GT3 e um Stock Car, já o GT3 e o Stock Car estão bem mais próximos, embora Sim. Hoje o GT3 esteja muito mais evoluído do que o Stock. Mas isso, vamos dizer assim, me deu uma atualização em termos de como conduzir esses carros com tração traseira, né? Os carros de marcas eram tração dianteira, a questão da tração, né? Como colocar a potência no chão. E mesmo diferenças de traçado por conta da diferença de característica do carro, a questão da downforce, né, que os carros de marcas não tinham.
Então, até hoje me ajuda bastante, né? A gente hoje tem engenheiros, né? A minha equipe, quando a gente vai para a pista, incluindo a minha pessoa, nós somos 5 engenheiros. Então, obviamente, os engenheiros têm muita experiência, eles usam muitos dados, eles têm cálculos matemáticos, têm muita tecnologia envolvida, mas eu sempre gosto de ouvir o piloto e conseguir interpretar o piloto como se eu estivesse guiando o carro, né? Então, eu sempre falo para os meus pilotos, olha só, se vocês conseguirem me passar o exato sentimento que você tem dentro do carro, do que está acontecendo, do que você precisa para que ele possa performar melhor, eu vou conseguir acelerar muito o processo de desenvolvimento e de performance. Eu acho que os dados e todas as ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje são, de fato, ferramentas que vieram para auxiliar e enriquecer essa sensação do piloto, né? E mesmo quando, se você tem a resposta só através das ferramentas, tem muitos momentos ali, às vezes no meio de um treino ou no meio de uma classificação, que você pode fazer alguma modificação, não dá tempo de pegar todos aqueles dados e analisar tudo aquilo. Então, às vezes o piloto vem na volta de entrar para o box, já vem falando no rádio o que ele está sentindo ali no carro, e o engenheiro já vem pensando, putz, se ele está sentindo isso aqui, eu vou amolecer, endurecer a barra, mudar isso, mudar aquilo, né? É fundamental, é importante. Eu vou fazer um pulo aqui para a carreira do Rodolfo, e a gente vai precisar de uns 3 programas com eles aqui, com certeza, porque eu tive o privilégio de passar uma vez um final de semana na casa deles em Petrópolis, lá, e é tanta história, cara, tanta história. Isso é legal. E aí, antes de você contar, eu quero lembrar uma história que você me contou, a gente trocava muita ideia, e que na época que o seu pai voltou a correr ali em 2007, 2008 na GT3, você foi durante alguns anos o engenheiro dele e do Xandão, né? E aí eu lembro de você me contando uma história que você agachava no carro assim, e aí o Andreas falava pra você, olha, eu tô com esse problema, o que você vai fazer no carro? Aí você, vou mudar isso, vou mudar a asa e aqui um pouquinho a barra. Aí teu pai falava pra você, falta mais alguma coisa, o que você vai fazer? Caraca, pressão ali em cima de um cara já consolidado, e o próprio pai, né? Então, eu sei que você foi piloto de rally. Como é que foi, então, o ingresso no esporte, no rally, depois vindo trabalhar junto com o seu pai e até ter a sua... tá à frente da sua própria equipe? Eu sei que vocês são um grupo de equipes, mas no final de semana tá à frente da sua própria equipe, e depois até a volta pro rally no formato de equipe, né? Conta um pouco dessa trajetória. Detalhe muito importante, ele correu de rally de moto, né? Exato. Para enriquecer ainda mais a experiência da família. Imagina como é que eu ficava. Nossa. Você acabou ajudando a plantar o sabor da aventura sob moto, mas depois eu acho que ele se arrependeu quando o negócio ficou muito sério, porque no início era brincadeira, e depois, quando eu fui para o caminho para me profissionalizar, eu tive, normal, né, muitos acidentes, e aí eu acho que a preocupação aumentou na situação de pai. Inclusive, meu pior acidente, você estava numa corrida de estoque, né, que foi no Mundial na Argentina. Você estava lá no Chile, né? Foi resgatado de helicóptero. Mas, super tranquilo. Não, mas a minha história, eu comecei desde pequeno frequentando os autódromos com meu pai. Meu pai sempre me levava para as corridas, e me lembro até hoje que minha função era limpar os carros, limpar pneu, limpar a roda, aquele serviços gerais, né? Aí na hora que precisava fazer aquela balança para você acertar a balança do carro, eu era o lastre, botava o lastre em cima de mim. Eu me lembro de, até hoje, a gente ficava até 1 hora, 2 horas da manhã, isso na época do Marques, década de acho que fim da década de 80, início de 90, e tinha 10, 12 anos, né? E eu me lembro direitinho, chegava à noite, eu dormia no banco do carrinho de marcas dentro do carro, até terminar a balança, eles ficavam lá horas fazendo. Então, assim, sempre foi uma maneira muito natural o automobilismo fazer parte da minha rotina, né? Porque tinha o meu pai, que na época, né, até hoje, né, eu considero que é meu ídolo, né? E então, assim, eu sempre me espelhei muito nele, e tinha o sonho também de correr em 4 rodas, mas o orçamento familiar para começar como patrocínio, a gente não tinha
essa bala na agulha. Então ele sempre foi bem receioso em incentivar demais e depois acabar me frustrando, né? Eu sempre colocava ele na realidade de, falei, Rodolfo, nós estamos aqui para tentar viver do automobilismo, né? Nós não podemos colocar nossos recursos no automobilismo. O dono do bar consumir mais bebida que o cliente, né? Apesar de ser uma coisa extremamente apaixonante e divertida, é o nosso trabalho, não é o nosso hobby. A gente precisa viver disso, né? Mas, até lembrando, né? A gente teve uma época que meu pai foi um padrinho, né, de um kart indoor local da cidade, né, o kart lá de Itaipava. E aí foi uma fase muito legal, porque a gente recebeu os karts e precisava amaciar os motores, né? E aí ele me convidou para amaciar os motores. Eu falei, caraca, meu pai me convidou para amaciar os motores com ele, pô, vai ser muito legal. Aí ele começou a me ensinar o traçado, como que guiava e tal. E aí a gente ficou uma semana inteira amaciando os karts. Me lembro que a gente chegava à noite, a gente assoava assim, o nariz saía, né, borracha do nariz, né? Porque saia tudo preto. Saia tudo preto. E aí teve uma corridinha de inauguração que me convidaram para correr e eu já tinha dado 1000 voltas. Foram alguns pilotos profissionais na época correr da minha idade, eu fui lá e ganhei a corrida, né? Foi aí que é bom, né? Aí eu falei, pô, agora vai, né? Sou um mito, isso aqui eu sou um mito. Próximo Ayrton Senna escrito aqui. Mas assim, meu pai sempre foi muito pé no chão e sabia administrar, tipo, não incentivar demais para não me frustrar, né? Então, 2003, quando ele já estava com a equipe de estoque, eu comecei a acompanhar as corridas de Stock Car com ele. Legal. Então, tipo, tive a escola durante, acho que foi de 2003 até 2005, né, que a gente ficou direto. Aí, né, nesse meio tempo, né, meu pai na época era casado e a gente, em 2003, começou a andar de moto junto. O Rodolfo tinha passado, acho que 6 anos nos Estados Unidos, que ele emendou o intercâmbio dele queria ficar lá e estudou lá, etc. E aí quando ele voltou foi justamente em 2003. Exato. Pô, foram, acho que 2003 a 2005 foram anos que a gente viveu como living like there is no tomorrow. Porque a esposa estava no Japão. A minha irmã estava na carreira de modelo no Japão. Caramba! E meu pai, tipo assim, estava ainda, né, super saudável, jovem, com adrenalina correndo no sangue. E deixaram vocês dois sozinhos? Deixaram a gente sozinho. Não. Sem uma supervisão. Não tinha supervisão. Então, tipo assim, esse cara, eu acho que ele ainda estava um pouco naquela fase de larguei o automobilismo de guiar e estava com aquela válvula de escape que ele precisava encontrar em algum lugar, e ele corria de moto, né, lá atrás. E aí ele comprou 2 motos e falou, Rodolfo, vamos fazer umas viagens que eu fazia antigamente, que é legal pra caramba. A gente vai sair do Rio de Janeiro, a gente vai até São Paulo, sair de Petrópolis e até Campos do Jordão. Na época era 90% do traçado, tudo estrada de terra. 480 quilômetros, quase tudo terra na época. Nossa. E aí meu pai teve essa incrível ideia e eu já tinha isso já. Eu acho que esse negócio é no DNA, né? Teu pai corre. Tem alguma coisa que os filhos, assim... E tem alguma coisa que de menino, principalmente, não as meninas também no automobilismo, mas o menino é uma coisa assim, nasce e já vê carro, moto, BMW, Porsche, é uma coisa maluca, né? Eu sentia o cheiro da gasolina, eu ficava... Caraca, que cheiro gostoso. Ficava assim. Então, assim, a paixão, ela foi super natural. E aí, nesses anos de 2003 a 2005, eu aprendi a andar de moto, fazer só o básico com a minha tia. Minha tia tinha uma pista de motocross que eu achava incrível. E ela me ensinou a andar, me ensinou o básico. Aí meu pai comprou as 2 motos, era uma DT e ele estava com uma Tornado, né? Isso. Na época. E aí... A gente obviamente depenou as motos, né? Botou elas do jeito... A gente fez um passeiozinho, que era um passeio, sei lá, de uma voltinha de 30, 40 quilômetros. E logo em seguida ele falou, não,
vamos fazer uma viagem de 500 quilômetros. Aí, só que ele era extremamente competitivo e eu também sou competitivo. E aí a gente foi para essa primeira viagem, a gente saiu, ele marcava... Não, 6 horas da manhã. Se marcasse 6 horas da manhã, às 5h50, o jeito germânico dele, estava com a moto aquecendo, né? Tudo checado direitinho, o setup da moto certo, que ele já fazia o setup da moto também. E se 5h59, ligava a moto, 6 em ponto ele estava largando. E aí, se eu largasse 6h01, eu ficava para trás. Então, 6 horas a gente estava largando. Aí eu me lembro direitinho, essa primeira viagem, a gente andou, acho que não andou nem 50, 60 quilômetros. Ele estava na minha frente e a gente já estava ali no modo competição. E eu na época... Uma viagem de lazer. Na época eu tinha aquele conceito que é o conceito errado, que é aquele tipo de piloto que tem coragem, mas não tem técnica. Entendeu? Logo esse piloto já entende que do chão não passa, mais machuca e que tem que pensar um pouco na técnica. Eu fui aprender isso da maneira errada, porque eu quase matei meu pai na nossa primeira viagem. Imagina, eu estava ganhando uma moto, era para ser um negócio saudável e divertido, com 50 quilômetros, eram os trechos mais rápidos, assim, reta. Só que eu não sabia frear direito. E a minha referência era o meu pai, então na hora que ele freava, eu freava. E aí eu passei da freada e, passei por cima dele. Uma viagem de 500 km acabou nos 50 km. Caiu no chão, ele virou a perna para trás. Nossa. Na época você não tinha celular, não tinha nada. Na verdade tinha um celular que era tipo aqueles Ericsson que parecia um tijolo desse tamanho. Que você ligava numa central para mandar no bip de alguém, né? Um negócio mas assim. Mas nem levou. Não, aí você imagina a situação. A situação eu vejo meu pai estirado no chão. Falei, cara, matei meu pai, né? Falei, putz, grila, começou bem, né? Isso aqui. Aí eu fui tentar ajudar. Falei, vou tentar arrumar um jeito de ir num orelhão para ligar para um resgate rápido para vir te buscar. Ele falou, esquece isso aí, sei lá o quê. Não, ele tava muito pé da vida. Ele tava pé da vida. Aí levantou, vi que ele tava mal e, tipo assim, né, houve ali um atrito entre nós dois. A gente andou mais uns 100 e poucos quilômetros. Não, botei a perna no lugar, né? Eu tinha torcido pra trás. Ele deslocou, ele deu uma deslocada na perna e ele conseguiu voltar a perna pro lugar, né? E aí... Aí o Rodolfo falou assim, vamos voltar. Eu falei assim, não, Rodolfo, a gente veio para chegar. A gente veio para ir e para voltar. Então a gente vai fazer o que a gente combinou. Esse cara mais determinado eu não conheço. Aí a gente continuou indo. Aí a gente chegou num vale assim... Visual, aquelas montanhas que você via lá no infinito, aquelas cores assim, laranja com rosa, um pôr do sol maravilhoso. E aí eu fiquei super... né? Eu tava ali com remorso na cabeça, tinha acabado de quase matar meu pai. E a gente não tava se falando. Tava pé da vida comigo, aí eu tô fazendo xixi do lado dele e ele tá fazendo xixi do outro lado. Aí, e eu tenso, né, assim, falando, por que tu vai falar comigo? Aí daqui a pouco ele bateu a mão nas minhas costas, assim, pode ficar tranquilo, vamos fazer as pazes. Mas não faz mais merda. A gente continuou a viagem, a gente fez a viagem. E ali, a gente, né, esses 2 anos a gente foi fazendo essas viagens e aí um dia eu quebrei um motor chegando em Campos Jordão, a gente foi procurar uma oficina mecânica e a gente parou na oficina do mecânico do Jean Azevedo, que é do Geraldo. Caraca! E a gente entra na lojinha do Geraldo, a gente dá de frente com aquela moto que correu o Dakar, dessa altura, com carenagem. Eu falei, caramba, que é isso? Parecia que eu tava vendo uma nave espacial. Uhum. E aí a gente conheceu o Geraldo e deixei minha moto lá e o Geraldo me apresentou um DVD dos Sertões na época. Aí, nossa, eu fiquei ansioso com aquele DVD pra gente assistir quando a gente voltou para Petrópolis. Meu pai voltou sozinho e eu tive que voltar de ônibus, porque minha moto o motor tinha fundido. Aí eu esperei ele chegar em Petrópolis, chegou em Petrópolis, vamos assistir esse DVD? Aí a gente assistiu, a gente falou, caramba, só anda em estradinha, não pega trilha, é rápido, é rally de velocidade, caramba, isso existe. Aí ali
clicou. A gente falou, vamos fazer o Sertões junto, eu e você. Caraca. E aí, dali pra frente, a coisa foi se construindo. A gente comprou 2 motos de rally. Inicialmente, eu ia fazer... E agora lembrei que a coitada da esposa tava no Japão, né? Os meninos estão se comportando. Os caras já foram fazer viagem de moto, quebraram moto, se acidentaram e decidiram fazer um rally. Não, vamos fazer uma equipe para correr os Sertões de moto. E aí, só que esse cara aqui... com mulher, ele é tudo sim pra mulher, entendeu? Só que ela voltou do Japão. Mas todo homem sabe, é tudo sim pra mulher. Lógico, né? Como é que funciona lá com a A última palavra é minha sempre. Sim, amor, tá bom amor, perfeito amor. Tá Mas tudo aí, certo. A gente teve o plano de fazer os Sertões em 2005 juntos. Tava tudo certo pra eu e ele correr. Aí, final de 2004, a gente foi pra Santa Catarina pra fazer um treino. Ele alugou uma casa nas dunas. E a gente precisava aprender a andar na areia, porque a gente não sabia andar na areia. Aí a ideia era ficar um mês treinando lá. Aí a gente começou a treinar, e daqui a pouco ele chegou, bateu nas minhas costas assim, falou, Rodolfo, pô, minha esposa tá achando que vai ser muito perigoso esse negócio, eu não vou poder correr os Sertões. Aí eu tive que encarar o desafio sozinho e fui. Aí falei pra ele, então agora você tem 2 motos, uma pra treinar, uma pra correr. Tinha uma moto reserva. Dos males o menor. Achei que ia ficar sem os Sertões, não, é que agora eu vou correr sozinho, né? Cara, aí começou os Sertões e aí os Sertões faz parte da minha vida até hoje, então isso foi desde 2005. Que legal. Mas logo depois que você conheceu, nós conhecemos o Geraldo, nós conhecemos o Jean. Que virou o meu segundo mentor. Então o primeiro mentor foi o meu pai. O segundo mentor foi o Jean, que na época, até hoje, né? O cara é mais bem referência, sucedido de motos, né? Antes da gente entrar nos Sertões, o Edu vai chamar o recadinho do nosso parceiro aí pra gente continuar a história dos Sertões. Galera, vocês já sabem, nosso parceiro oficial Croma Blindagens, você que procura aí uma blindagem segura, silenciosa, limpa, com o melhor acabamento do mercado, ou seja, sinônimo de perfeição é Croma. E vai ter, a Croma tem uma equipe na Porsche Cup que até participa da parte aí. Que tinha aparecido aí. Tinha aparecido aí. Que até participa aí da parte de engenharia, não que eles fazem engenharia do carro, mas eles estão sempre de perto, vem. E isso acaba até ajudando nas blindagens, segundo o pessoal da Croma. Tem muita tecnologia do carro de corrida que é importante pro carro de rua, né? Enfim, as tecnologias são todas descobertas ali nas pistas. Exato. Né? Os pilotos aí, Marco Pisani e Renan Guerra, 2 caras aí que tocam bem pra caramba, vai ser dia 27 e 28 de abril, essa corrida aí, que a equipe da Croma vai participar. E você já sabe, né? Blindagem automotiva leve, segura, que é referência aí no mercado, é a Croma Blindagens, que mantém a garantia de fábrica do seu carro ainda, viu? Então, tá aí na tela o QR Code, o Instagram, o telefone da Croma, só procurar eles que você vai ter aí, com certeza, a melhor blindagem do mercado. É isso aí. E aí, Rodolfão, voltamos lá pro Sertões, estreia nos Sertões. Cara, aí foi no modo aventura, né? Sozinho, com incentivo do patrocínio e na época o Xandão, o Guto Negrão, foi todo mundo fazendo uma vaquinha para eu conseguir correr a prova, né? Naquele estilo aventura, com uma equipe super simples, dormindo debaixo do caminhão, e fui no modo raiz. E aí fui lá e foi a experiência mais bacana do mundo, conhecer o Brasil sob rodas. E 2005, inclusive, dormia no Jalapão, porque eu quebrei a moto no Jalapão e eu escutava as histórias do Jalapão, dava um medo danado, porque aquilo lá realmente parece que você está na África, né? Assim. E aí foi uma experiência muito bacana. Terminei o primeiro Sertões e vi que essa paixão de conseguir tentar me profissionalizar num esporte, no motor esporte, seria mais viável do que conseguir, por exemplo, correr de Stock Car, que os números são muito, muito diferentes a nível financeiro. E aí, 2005 para 2006, eu comecei a treinar com o Jean, né? Depois que eu conheci a moto dele, fui atrás para descobrir quem que era o Jean Azevedo
E foi um cara assim sensacional desde o início, super receptivo. E ele viu que eu estava com essa gana de querer correr bem e aprender. Então essa segunda fase o Jean teve uma participação muito importante na minha carreira de moto. E de 2005 para 2006 eu treinei muito com o Jean e fui para o Sertões 2006, que na época era campeonato mundial. Então vinham as equipes de fábrica, os melhores pilotos do país. E para ele ficar mais perto do Jean e poder treinar todo dia, ele mudou para São José dos Campos, né? Que o Jean mora em São José. Exato. Um ano você ficou morando lá. Fiquei lá com o Jean e uma grande fase, fiquei até na casa do Jean, dormindo no quarto da filhinha dele recém-nascida. Para quem não sabe, às vezes não imagina, hoje com o Netflix, o Drive to Survive lá, dá para ver mais da vida dos pilotos, mas o piloto profissional, ele não só trabalha ali nos finais de semana de corrida. Não. Ele é piloto todos os dias, de segunda a segunda. Então, se ele tiver que se mudar para outro país, outra cidade, para ficar próximo da oficina, para treinar, o cara é 24 horas por dia piloto. Né? Não, isso você está falando de um nível de piloto ainda que tem tudo na mão. Agora, imagina quando você tem que correr atrás de tudo, vou dormir no quarto da filhinha recém-nascida, Drive to Survive ainda vai... O cara chega a estar no quarto do hotel, tudo certinho. Não, eu tenho maior gratidão pelo Jean e pela esposa dele, que é a Patrícia, porque... Eles abriram a casa deles, era um apartamento de 2 quartos na época. E aí um dos quartos eu dormi muitas noites lá. E o Jean foi dividindo assim, o conhecimento dele comigo. Foi realmente um treinador super legal. Virou não sei se é um segundo pai ou um irmão mais velho. Né? E de 2005 para 2006 a gente foi incrível. Foi tipo aquele... treinamento do Rock Balboa. A gente ia para a montanha, se isolava. Na época você conseguia treinar nas estradas sem ter tanto risco de trânsito. Então a gente foi para a região de São Francisco Xavier. A gente chegou a ficar lá quase um mês treinando antes dos Sertões. E treinando, né, após 2 anos, eu fui para os Sertões, né, na minha segunda participação e graças a Deus eu consegui ter um resultado super incrível. Eu terminei entre os 10, acho que foi 6º na categoria geral. Que animal. E era mundial e fui o 2º melhor brasileiro. E aí o Jean, na época, ele estava na transição de querer se aposentar nas motos e correr de carro. E ele tinha o patrocínio na época da Petrobras, né? E aí ele acabou... me escolhendo como ser o piloto substituto para ficar no lugar dele. Animal. E continuei treinando com ele até 2010, morando em São José dos Campos, que era onde era a base da equipe. Então a gente tem assim, várias experiências muito bacanas. Na época o Jean treinava ainda de carro nas estradas abertas. Caraca! E a gente e ele sempre era muito duro comigo. Ele me pressionava muito. Então uma maneira de pressionar, quando a gente ia fazer, por exemplo, uma volta de 100 km contra o relógio, eu largava 30 segundos na frente dele, eu de moto e ele de carro. Porra. E ele vinha e falava: Rodolfo, se eu chegar na tua poeira, eu vou passar por cima. Não tem essa. Ele dizia. Caraca, o cara com 2 pneus a mais, mano. Eu brincava com ele, eu chamava ele de Capitão Nascimento, porque os treinamentos dele era coisa de maluco, cara. Essa história vai longe. Antes do meu primeiro Dakar, ele me levou pro deserto do Atacama. E no deserto do Atacama você tinha que planilhar, né, e eu sabia usar o GPS, coisa que eu não sabia usar no Brasil. Então ele me largou no deserto lá para fazer algumas voltas de 300, 400 km no dia. E teve um certo dia que a gente fez uma volta de 300 km nas dunas. Tem nada, não tem vegetação, é só areia. Chegou no final do dia, depois do treino, ele pediu pro mecânico tirar a bateria da minha moto. Falei: pô, acabou o treino, vamos voltar pro hotel, né? Ah, não. Você vai ficar aqui, a gente vai voltar amanhã às 9 horas da manhã. Isso era 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. E aí ele me botou para dormir no deserto. Me Caramba. Deu uma manta térmica. Caraca. De sobrevivência. 2 barrinhas de proteína, mais 2 litros de água. E falou: amanhã eu tô de volta. Eu falei: pô, mas precisa disso? Ele falou: não.
Se você quer correr o Dakar, você tem que estar disposto a dormir no deserto. Nossa. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Minha moto sem bateria, não tinha como sair de lá. E aí fiquei lá, tive que dormir minha primeira noite. Que bom que ele sabia voltar, né? Ele sabia o ponto que você tava. Ele se perde para marcaram um waypoint, depois, né? Meu ponto tá sem bateria, sem... mas assim, foi uma situação, assim, eu fiquei aflito, porque eles tinham marcado às 9, deu 10 horas da manhã e eles não chegavam. Eu falei, cara, eu não consigo sair daqui, eu não sei onde eu tô. Testando o seu psicológico ali, né? E eu morrendo de fome. Você é acostumado com seu pai que 9, 8h50 ele tava lá? É verdade. Mas no deserto tem neblina, então eles não conseguiam chegar lá. Porque tava no meio das dunas. Cara. Aí eu fiquei esperando. Pô, chegou. Eu falei, caramba, passei no teste, vamos pro Dakar, né? Não, aqui tá mais uma planilha e você vai fazer a volta de 300 km. Ao contrário. Você achou que você ia ser resgatado ali, ó, acabou, beleza. Não, né? Aí me deu mais uma barrinha de proteína, não, tem que fazer mais 300 km. 300 km nas dunas, levava 5, 6 horas. E aí... Caraca, que punk, meu. Foi pra testar meu psicológico. E, tipo assim, foi duro, mas... Quando eu fui pro Dakar, eu fui com a confiança, tipo, não... Meu, já dormi no deserto. Todo mundo fica com medo quando encara o deserto, de ficar no deserto perdido, entendeu? Então passou ali essa fase e foi um treinamento muito... Que animal. Muito legal. E aí depois disso eu entrei na equipe, Lubrax, e aí corri 2 Dakar. Primeiro ano eu tive minha felicidade de ser campeão na categoria Marathon. Caraca, ganhou na estreia? E no segundo ano fui vice. Mas depois a gente, já no segundo ano eu já tinha voltado a trabalhar na Stock. E a gente vinha num caminho que eu precisava decidir entre continuar me arriscando na carreira de rally ou dar continuidade na Stock e poder auxiliar o meu pai a ter um crescimento na empresa. Já era casado com a Camila. Já era casado, conheci a Camila inclusive nos Sertões. Então, os Sertões me trouxe vários presentes. E aí eu acabei decidindo realmente mergulhar a fundo na Stock. E meu pai sempre foi o meu maior professor. Então ali, quando eu voltei para a Stock, eu acho que eu fiquei mais 2 anos contigo, né, na época da Red Bull. E aí sempre foi minha enciclopédia, todos os ensinamentos aí através do meu pai. E depois eu assumi a própria equipe em 2012. Desde então tô com a minha equipe própria na Stock nesse caminho super desafiador, mas também me sinto super feliz, né, e assim grato assim de poder viver, né, do automobilismo, porque isso, se você pegar a quantidade da população mundial que gostaria de viver do motor esporte, né, são para poucos, né? Verdade. Então tô tentando levar esse legado para frente, a terceira geração da família Matheus aí para frente, talvez já a quarta. Ser quase a quarta, porque você é a terceira, né? O meu pequenininho, ele quando fala de oficina, ele chega lá, ele já senta no carro, gosta. Esse negócio que corre no sangue é meio estranho. E como é que vocês veem esse negócio de eletrificação? Então... E tem a eletrificação, tá no esporte já. Na competição, né? Eu tenho minhas dúvidas, né, quanto à questão da eletrificação versus essa motorização que está vindo a tecnologia de motores a hidrogênio. Uma espécie de o e-fuel da Porsche. A Porsche lançou aqui no Brasil já esses dias. Porque a gente tem, né, esse desafio, né, de conseguir matéria-prima, né, para as baterias, questão de descarte. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de transição bem importante, mas eu acho que vai mudar bastante a questão da tecnologia e a direção. Mas é super bacana, né? Eu que acompanho o Dakar, né, já tem carros elétricos correndo, né, o Dakar. Tem o Extreme E andando com os carros elétricos, né? Fórmula E, várias categorias super legais, né? Os carros que correm em rally, né? Até o Audi que ganhou esse ano, você vê o carro andando nas dunas, é uma coisa incrível, né? Porque quando você tem que tirar um carro Esse é híbrido ou é 100% elétrico? Ele é híbrido. Híbrido, né? Mas o que esses carros têm de torque, né, é uma coisa absurda. Então, por exemplo, quando você tem que parar um carro de 2 toneladas e pouca e tem que ter uma retomada, esses carros andando nas dunas é assim, é covardia. Surreal, é né? covardia.
É bem bacana. Mas assim, a nível de automobilismo nacional, eu acho que a gente está ainda um pouquinho distante, né? Estamos distantes porque a tecnologia também é muito cara, né? E na verdade, se a gente for pensar sobre o aspecto ecológico, né? Isso na verdade é uma grande enganação, né? Porque você vai na Fórmula E, por exemplo, os carros são elétricos, tá certo? Mas quem carrega as baterias deles são geradores movidos a diesel. Então a noite inteira eles estão lá bombando diesel para poder carregar. Então acho que para ser uma coisa realmente, vamos fazer uma energia limpa, a cadeia inteira tem que ser vista, a cadeia inteira, terá que ser a cadeia inteira, inclusive o descarte das baterias, que hoje ainda é um grande problema, né? Eu acho que muito menos do que você eletrificar os veículos em si, é você de fato partir para começar de uma geração limpa de energia, né? Começar ali no início, no primeiro elo da cadeia, e depois ir diminuindo a emissão de carbono ali dos outros elos da cadeia, né? Não simplesmente chegar e falar os carros vão ser elétricos, aí um monte de gerador a diesel também carregando os carros, né? Sim. Se a gente pensar, por exemplo, hoje a energia solar fotovoltaica, né? Ela está assim super desenvolvendo bem, né? Essa questão de poder retornar para a rede, então não precisar das baterias já é um grande lance também, e é um super aproveitamento de uma energia. Sim, dentro do nosso universo, a energia mais potente que tem, né? Sim. Mas, por exemplo, para carregar a bateria de carro, já aí com energia elétrica já tem que ter todo um aparato muito maior, né? Então os geradores a diesel são mais práticos, né? Transporta para um lado para o outro, é pequeno, né? Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que muitas vezes quando a gente discute isso, a gente coloca como se o futuro tivesse que ser uma coisa binária. Ou é combustão ou é elétrico. Mas eu acho que a gente vai acabar vendo as mais diversas formas aí de movimentação. Você vai ter o combustão, você vai ter o elétrico para, de repente, centros urbanos. Aí você vai ter diversas formas de híbrido, né? O combustão, às vezes, o híbrido com etanol, né? O híbrido com algum combustível que seja mais limpo. Algumas coisas de fotovoltaica. Acho que a gente vai ter diversos. O híbrido com uma autonomia maior, e às vezes dentro de grandes cidades tem que usar o motor elétrico do híbrido. Eu acho que não. O cobertor é curto, na verdade, né? Não tem como você jogar tudo para um lado. Então, eu acho que nós estamos numa fase de transição que ainda vai se alongar bastante tempo. É meio como você pegar o celular que a gente estava falando do Ericsson há 15 anos atrás, você olha para um iPhone hoje. Verdade. Era legal ter uma bolinha de cristal para a gente ir há 20 anos à frente, porque isso vai. Eu acho que o peso das baterias vai diminuir. Talvez o carregamento mais rápido está diminuindo. Essa tecnologia hidrogênio que já estão testando, a Honda está testando na Ásia. Imagina se tem um carro movido a hidrogênio, né? Que um negócio água e oxigênio sem poluir. Isso é muito bruto. Vai fazer umas 3 semanas. Eu fui convidado pela Porsche do Brasil. Eles trouxeram o combustível para cá e testamos carros aqui com hidrogênio, tudo, e o negócio foi realmente já é uma realidade. Trouxeram para cá já para teste tudo, então estão investindo. É uma tecnologia que já existe, tem que viabilizar isso, né? Porque é caro. Eu vou chamar o nosso outro parceiro aí, grande parceiro que está com a gente desde o início, a Sodier Doces. E hoje nós recebemos 2 bolos diferentes, Eduardo, da Sodier, e ambos são da linha Zero Açúcar. Vocês escutaram o seu pedido, estamos aqui com atletas aqui das equipes de estoque, então trouxeram a linha Zero Açúcar pra gente. O primeiro bolo da linha Zero Açúcar que trouxeram é o bolo Alpes Suíços Zero Açúcar, e o segundo bolo é o abacaxi com coco Zero Açúcar também. Que beleza. Galera, fora essa linha, tem vários outros sabores da linha Zero Açúcar que você pode conferir aí no site. Então digita www.sodierdoces.com.br e dê uma olhada aí nos outros sabores, ou escaneia o QR Code, aí vai direto para o site. Fora a linha Zero Açúcar, também tem os bolos tradicionais aí, os outros sabores, tem os salgados, kit festa. Então dá uma olhada aí, são mais de... Instagramável ou não? Vai instagramável, manda instagramável. Manda um pedaço instagramável que ele tá indo na academia aí, tá forte, ele treina, é atleta aí, ó. Pega um pedaço instagramável.
Galera, são mais de 370 pontos de franquia aí espalhados pelo Brasil. Vai lá no site, com certeza tem um próximo da sua casa, aí de onde você estiver, com os amigos, com a família, e faça o seu pedido sobre. Muito obrigado, Eduardo. Que agora você, o zero açúcar, você. A Samira não vai ficar brava que você tá muito bom saindo da dieta. Isso. Ai. Quer salgado? Eduardo, você é um filho da. Sempre que. Aqui, normalmente, quando você tem um sócio, um companheiro de apresentador de programa, você costuma confiar dentro da equipe, você confia nos membros da equipe, né? Aqui eu tenho que ficar esperto com o membro da equipe. Eu sou trollado aqui a cada 5 minutos, se deixar. O pessoal sentiu falta disso. Sentiu falta? Aquele dia que você tava doente. Ah, é verdade. Não tinha ninguém pra você trollar, né? Então. Escolheram até Aventador na garagem, tá vendo? E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Bom, cara, o papo tá muito bom. A gente sabe que o tempo é curto aqui. Infelizmente, já tô deixando o convite para uma parte 2, com certeza. Então a gente vai pros joguinhos, certo? A gente tem os joguinhos aqui. Olha o que eu pensei, Eduardo. A gente tem... Fiz uma lista aqui agora. A gente tem 4 joguinhos, certo? A gente faz o ping-pong com o Andréas, o Escolha um Piloto com o Rodolfo, Garagem dos Sonhos com o Andréas e o Blindo Responde com o Rodolfo. Lembra que você acha? Eu não tenho nenhuma intimidade com bola. Me bota no ping-pong. O quê? No ping-pong? Você no ping-pong? É. E aí a gente coloca o Andrés no Escolha o Piloto, então. Deixa eu ver aqui se já mandaram as perguntas do Blindo Responde que você escolheu, Bruno. Não fui eu que escolhi isso. Quero deixar bem claro que não fui eu que escolhi. Blindo Responde, equipe Não, Matheus, Bruno Bonifácio, tá escrito aqui. Ainda nenhum dos jogos envolve bola. Aqui, não, calma. Não fui eu que fiz isso aí. Vamos lá. Meu Deus, Bruno. Por que você pediu o ping? Você conhece o ping-pong? Não, porque... Não, eu jogo tá me ping-pong. aliviando, porque eu não tenho nenhuma intimidade com bola. A única então. intimidade que meu pai teve na bola, ele quase me matou também, sabia? Eu devia ter uns 5 0 a anos. 0, então. 5 anos, 0 a 0, 5 anos de idade. Lembro direitinho. Bola pênalti. Esse cara, a gente foi jogar um gol a gol. Ele deu uma bicuda na bola que, tipo assim, a bola bateu na minha coxa, ele me isolou assim. Ficou a marca da bola aqui assim, ó, na coxa. Escrito pênalti na coxa. Essa aí foi a única vez que ele jogou bola comigo. Não, mas o ping-pong é só o nome do jogo, não tem nada a ver com bola. Eu vou reinverter aqui, então que eu acho que vai ficar. Entendi, Tá bom que a gente vai começar. Não precisa salvar o. Achei que ia ter uma Blindo mesinha de Responde, ping-pong, o seu que eu pai, adoro ping-pong. Não. Eu faço par, Blindo Responde. O quê? Eu faço par. O que você falou? Você adora o quê? Não, o jogo ping-pong mesmo? é. Não, aqui a gente. Eu sou viciado. O Eduardo foi goleiro, né? Você foi goleiro de futebol. Eu também não tenho muitas habilidades com. Eu gosto bastante de futebol também. Então, vamos começar com o quê, Eduardo? Vamos no Blindo Responde. Já é o clássico primeiro. Então vamos Blindo Responde, então. Eu faço a par, já pode começar na ímpar. Calma aí, deixa eu ver. Você tá querendo me fuder com essas perguntas aí, que já escolheu o seu número? Deu minha jogada, né, por favor. Opa. Boa. Então, quem vai fazer o Blindo Responde? Rodolfo. Rodolfo, aí no meio tem umas plaquinhas aí, Tá. certo? Pega uma delas aí. Só você que vai precisar, a gente salvou o Andréas dessa. Né? E aí é o seguinte, são 5 perguntas. Cabuloso, pelo jeito que você escolheu aqui. Não fui eu que escolhi as perguntas, tá? São perguntas meio... às vezes chatas de responder, né? Mas o nosso parceiro Chroma te deu 2 blindagens. Então, dessas 5 perguntas, caso você não queira responder alguma, você levanta a plaquinha e diz: estou blindado pela Chroma. Mas só pode blindar? Mas você só tem 2 blindagens. Dá 5. Dá 5. Beleza? Tá pronto? Então vamos lá. Qual você vai fazer, Eduardo? A par. A par? É que eu pergunto menos, entendeu? Meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. Blindon responde com Rodolfo Mateis. Pergunta número 1. Se você fosse um piloto, em qual equipe da Stock você não aceitaria uma proposta? Estou blindado pela Costa. Eu acho que ele vai blindar a segunda também. Vocês estão fazendo umas perguntas meio Bruno, difíceis. Não, eu falei que essas perguntas estavam... A cara dele aliviado, falou, eu tô fora dessa. Você podia ter falado na minha, você não se comprometia. Usa essa estratégia. Segunda pergunta. Qual piloto você jamais contrataria para sua equipe da Stock Car?
Antes de blindar, pense em alguma forma de sabonetar essa Andrés resposta. Mateus, pô. Andrés Mateus. Andrés Pô. já passou da época. Já passou da época, não tá enxergando bem. Entendeu? Pô. A data de validade Data de validade já era. E a terceira ele vai blindar. Vai blindar. Qual é a quarta e a quinta? A quinta ele não vai blindar. Acho que a quarta Também não. tá mais de boa. É boa, verdade. Demos um spoiler aqui, porque eu fiquei com... Então vamos lá. Pergunta número 3. De todos os pilotos que já passaram pela sua equipe, qual você não recontrataria? Estou blindado pela Croma. Blindado pela Croma. Quarta pergunta. Qual mudança da estoque nos últimos anos que você mais odiou? Nossa, pergunta difícil. Deixa eu pensar aqui. Cara, todas as soluções da estoque são super bacanas. Difícil pensar em alguma nos últimos 10 anos que tenha sido tão negativo. Mas tem algum que você não gostou. Posso ajudar? Pode. Dá uma dica aí, Pode. tentar lembrar. Por força das circunstâncias, nós tivemos um período que nós só tínhamos 6 pneus por etapa. Eu ia falar isso, mas nem os pneus da época da crise lá da... Por causa da época da pandemia, a quantidade de pneus. Agora, no começo do ano passado, quando a gente mudou para Hankook e a fábrica pegou fogo, também nós ficamos novamente limitados a 6 pneus por etapa. Mas isso não era culpa nem da organização, nem de ninguém. Na verdade, Mas foi uma coisa acidental. que não foi Mas era garantida, né? difícil para as equipes trabalharem com 6 pneus por etapa. É muito difícil. Sim. 6 pneus. Assume essa resposta, então? Eu refletindo bem também, eu sinto saudade das pré-temporadas. A gente ter uma pré-temporada de verdade, que hoje em dia a gente tem Um treininho extra. um treininho chamado de extra, entendeu? pré-temporada, Então, né? assim, você ter uma pré-temporada realmente como era antigamente, eu acho que faz falta. Boa. Quinta, né? Quinta pergunta. Qual o pior erro que você cometeu e se arrepende durante os anos de história da sua equipe? Me arrependo de 2020. Desculpa, 2020 para 2021 e não ter mantido o Gabriel Casagrande da minha equipe. Boa. Muito bom. Essa aí, hashtag alô Gabriel Casagrande, que tem que vir no podcast, inclusive. Verdade. Né? Vamos chamar ele, vamos trazer todos os pilotos. Inclusive, aí, manda depois grupo. @, Gabriel Casagrande, que ele tá triste comigo até hoje. Isso. Tá triste com você Tá. até... Pô, Gabriel, que pedido de... Não desculpas, mas declaração de arrependimento em público aqui, hein? Essa aí tem isso que... aí. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tira fora essa mágoa aí e vamos voltar a ser amigos. Certo? Certo. Qual o próximo jogo agora, Eduardo? Pode ser a garagem. Não, ele respondeu agora, então vamos ping-pong. Então vamos fazer um ping-pong com o Andrés Mateus, que não tem a ver com nada de raquete, fique tranquilo. Nem essa raquete perigosa aí também, você não vai ficar exposto. Perguntas mais dóceis, A raquete tranquilas ainda agora. tudo bem, o problema é a bola. Não é a bolinha. Então, vamos lá. A gente tem um jogo aqui que chama ping-pong. Eu faço uma pergunta para você e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça, sem direito à explicação. Então, vamos lá. Ping-pong com Andrés Mateus. Esse vai ser um clássico, hein? Esse vai. Qual foi o seu primeiro carro? Um Ford Corcel, Qual que é o seu carro preferido? BMW, Qual modelo? M3, Ó. Aí Entende? sim. Qual que é a sua marca preferida? Mercedes, Qual que é o seu carro atual? um Jeep Renegade a diesel, Boa, diesel. Ele mora no meio do mato, né? Precisa de off-road. Tá bem servido. É. Qual o carro mais legal que você já pilotou? Ferrari GT2, Caraca. Qual o carro que você sonha em pilotar?
não alimento mais esse sonho. Mas tem algum aí que veio na cabeça? Eu acho que essa Ferrari nova, a Ferrari GT3 nova. A GT3 nova, a 296, Isso. GT3 nova. Uhum. E qual um carro que você já teve e teria de novo? Acho que um Porsche Qual Porsche? 911. Eu não tive o 911, eu tive um Cayman. Um Cayman. Mas eu gostaria de ter o 911. Legal. Boa. Show. Muito bom. Vamos pra garagem dos sonhos? Garagem dos sonhos. Não, faz o Escolha um Piloto com o Rodolfo e a gente faz a Garagem dos Sonhos Boa. com o Andréas, pra terminar. Escolha um piloto. Eu vou falar o nome de 2 pilotos da Fórmula 1. E podia fazer da estoque, né? Mas não vamos fazer isso, né? Chega, já Já constrangiu, já. Já me expôs aqui. já se expôs, senão eu tinha que fazer com... A gente pode fazer com o Andréas da Stock. Quer fazer? Pode fazer. Depois eu vou preparar aqui. Faz Boa. o da Fórmula 1 com ele. Vou falar o nome de 2 pilotos da Fórmula 1 do grid atual e você escolhe um para chegar no seu predileto. Logan Sargent ou Valtteri Bottas? Duro, hein? Bottas. Bottas ou Gasly? Gasly. Gasly ou Ocon? Gasly. Gasly ou Daniel Ricciardo? Gasly. Gasly ou Zul? Gasly. Gasly ou Albon? Gasly. Gasly ou Magnussen? Gasly. Gasly ou Hülkenberg? Gasly. Gasly ou Tsunoda? Gasly. Gasly ou Stroll? Gasly. Gasly ou Sérgio Pérez? Sérgio Pérez. Sérgio Pérez ou Charles Leclerc? Charles Leclerc. Leclerc ou Carlos Sainz? Carlos Sainz. Carlos Sainz ou Lando Norris? Sainz. Sainz ou Piastri? Sainz. Sainz ou Russell? Sainz. Sainz ou Alonso? Alonso. Alonso ou Hamilton? Alonso. Alonso ou Verstappen? Uau. Sai até fumaça do cérebro esse aí. Isso aí, sabe? Verstappen. Boa. Verstappen, vencedor de mais Apesar uma. de que eu mais queria um. ver muito o Alonso num carro Pra igual ao cima, Verstappen. Putz, ia ser legal Ia demais. ser animal. É. Você topa fazer um desse com os pilotos da Stock? Acho que eu vou ter problema. Peraí. Estou... Caramba, dá mais disciplina. Dá mais disciplina aí, pai. Eu quero fazer em off depois, só pra ver com os dois, só pra ver o que eles pensam. Mas não pode ter uma câmera indiscreta. Exato. Vamos então para a garagem dos sonhos. Não, a gente faz na amizade mesmo, na confiança, Isso. só pra ver. Vai na Garagem dos Sonhos com o Andréas. Isso. Explica o jogo, né? Aí eu vou falar um valor e você pode escolher um carro até esse valor e tem que ser 0 km. Se você tiver alguma dúvida quanto dá para comprar esse carro ou não dá, a gente ajuda. E pode ser até aquele valor. Pode ser. Meu pai está completamente aéreo. Hoje a gente viu um Corvette, a gente ficou tentando levantar quanto custava o Corvette novo. Sabe quanto custa, não? O Corvette novo, dependendo do modelo, tem Z06 que tá mais de 2,5 milhões. Errei. Caramba, eu a gente falei achou que 600. Não. Cara, que tá lindo, né? O Eu vi mais- o Corvette novo. O Corvette novo, acho que para trazer pro Brasil mais em conta, acho que é 1.200, 1.300. Ah, Vocês podem fazer junto esse daí da Garagem dos Sonhos. Vocês se ajudam. posso tentar ajudar. Vocês se também, ajudam. eu não tô muito antenado em valores. A gente também, não. ajuda. Isso. Vocês vão falando dos modelos, a gente fala se Isso. encaixa ou não. Garagem dos sonhos com a família Mateis. Então, melhor. Boa. Um carro até 800 mil reais. Até 800. Acho que BMW 325. Cabe no bolso? Tem a 320 Tem a 340. hoje. E a Não, a 320. 235, desculpa, 235. Tem a M2. 240. A M2. É, Cabe tem uma um M2 M2 hoje. Cabe a M2? Cabe então um é M2. Ah, M2 é legal. Até 1,5 milhão. Porsche 911. GTS, vamos já. Cabe? Cabe. Carreira GTS. Até 2,5 milhões. Esse Corvette. Dá para um Corvette, Z06. Boa. Um Corvette C8 Z06. Até 3,5.
Uma McLaren, aquela... Cabe um Artura. Uma Artura e uma GT. E um McLaren GT, Acho que mais a cara deles é o Arthur, acho. Ou a Ferrari 296. Cabe uma Ferrari 296 também. Então, vamos de Ferrari. 296. Até 8 milhões. Caraca, aí já... Lamborghini. Aventador SVJ dá. Aventador. Que prazer. Ouvir um dono de uma equipe escolher um Aventador SVJ. Porque é bonita, porque é uma merda de guiar, né? Uma merda. Infinito, pode ser qualquer valor, não precisa ser zero. Aí pode ser usado qualquer ano, qualquer valor. Infinito. Vocês vão ter que entrar num acordo. Aí. Pô, mas tem que ser... Pode ser um carro de corrida. Não, o meu já está escolhido. É o meu Renegade, porque é o único carro que faz o que eu preciso. Você concorda ou não? Me leva onde eu preciso chegar. Ele estava indo no carro de corrida, ele foi no Renegade. Que meu pai está muito conectado com o Buda, entendeu? Vai ter que escolher tipo dois assim, carros. Né? Mas uma GM3 também faz isso. É verdade. Mas aquele pneu baixo, não é aquela pedralhada lá que eu ando. Eu gosto muito de... Né, a gente tem uma pista... Pode ser um a carro gente de tem uma corrida. pista de rally, então... Meu sonho era ter um Toyota. Qual o modelo? É a Hilux. Hilux. Hilux que não tem nada de Hilux. Mas é um carro É uma tipo GT3 Fórmula 1 de corrida. do Rally. É tipo o Fórmula 1 do Rally. É o Fórmula 1 do Rally. É o T1+. É o T1+. Editor, eu ajudo você a pegar E agora esse um carro. clássico, 99 para baixo, qualquer valor também. 99 para baixo. 99? Para baixo. De 1999 para baixo. Qualquer valor. Um clássico. Eu vou na Mercedes 300 SL, aquela original aqui, com asa de gaivota. Boa. Boa. Você vai de quê? Você vai na mesma coisa, Rodolfo? Tô pensando aqui, eu ia num Hammer. Hammer. Esse do exército, bem malvado. Aquele gigante que quase não dá pra emplacar como carro, aqui tem que emplacar como caminhão, né? Boa. É isso aí. Animal. Garagem dos sonhos da família Matheus ficou. Como ficou? BMW M2, Porsche 991 GTS, Corvette C8 Z06, Ferrari 296 GTB, Lamborghini Aventador SVJ, Toyota T1+, Boa. Mercedes 300 SL asa de gaivota e um Hammer H2? Não, H1, né? H1. O do exército mesmo, aquele O gigante. do exército, É, raiz mesmo. Aquele gigante, o gigante. Gente, muito show, cara. Estamos acabando por tempo aqui, porque pelo papo a gente podia ir parte 2, parte 3. Muito obrigado por terem vindo. Boa sorte, esse programa vai ao ar na terça, né? Na terça, mas foi. hoje é pré-corrida de estoque, É então isso aí. boa sorte para vocês na corrida aí. Nossa torcida aqui. É isso aí. E naquela câmera ali, deixem as redes sociais, onde que a galera pode acompanhar as equipes de vocês e, enfim, onde é que dá para acompanhar a família Matheus no automobilismo. Então, no caso da minha equipe é @equipe_rmatheus e @Blau Motorsport. E a minha? E na do meu pai não é muito ligado à rede social, a dele é @equipeamatheus. Boa, melhor ali perguntando, e a minha? Muito bom. Meu pai não tem Instagram ainda. Não, tá certo. E as nossas redes, Bruno? A gente está... Vocês encontram a gente @MGB Podcast nas principais plataformas aí de áudio e vídeo, toda terça e quinta-feira às 19 horas. Tá certo, Eduardo? Certo, quinta-feira, Draquinho. Draquinho. Aqui ao vivo. É isso aí. Boa. Bom, Bruno e Edu, quero agradecer muito a oportunidade. A gente se sente honrado de estar aqui, né? a honra é nossa. E para nós é sempre muito gostoso a gente poder contar um pouco da nossa história. É verdade. Pra gente também, Pra quem gente gosta de falar ainda mais sobre um isso. bate-papo descontraído quando a gente tem apaixonados pelo mesmo assunto, é o que isso você aí. falou, em 1 hora. Não, passa muito rápido. Tem que ter a né? parte 2. Eu tenho um monte de pergunta aqui, coisa que eu ficou. anotei que esquece. Pô, a gente ficou, né, o Bruno era ainda garotinho quando o pai dele corria lá na nossa equipe, né? A gente estava lembrando hoje de manhã você testando a Mercedes, a gaivota lá em Jacarepaguá, né? Eu tava começando a andar de Fórmula 3, né? E aí a gente tava lá com meu pai, aí chegou o Andréas e falou, não,
que ia ter um treino na segunda-feira, né? Depois da corrida de vocês lá. Não, eu coloco ele pra dar uma volta, não sei o que tal. Aí eu olhei assim, meu pai olhou, o Andréas falando, né? Ninguém questionou, né? Pô, beleza. Aí cheguei, peguei minhas coisas tal, entrei no carro pra dar uma volta no final do dia. Aí me contaram isso de fora, né? Eu saí foi a primeira vez que eu andei num GT mesmo, de verdade, que eu só andava de Fórmula, né? Saí, aí eles foram lá pra mureta do box pra acompanhar o meu pai do lado do Rodolfo e do Andrés. Aí ele falou, meu pai, né? Ai, caralho. Aí o Andrés virou pra ele, mas ele é responsável, não é? Aí o meu pai, pô, você vai perguntar isso agora? Que ele já saiu com o carro, agora já era, meu. Mas eu lembro que você andou bem. Não, foi legal pra caramba, foi show. Você tinha quantos anos, né? Putz, tinha 16. Eu já andava de carro, né? Mas só de Fórmula, né? Eu cheguei um tratorzão, que era aquele Mercedes. Época boa demais, foi né? Muito boa aquela época. Muito legal. Tem várias histórias aí também. Não, vamos do marcar ano que teu pai correu lá com a gente, foi muito bacana, foi legal demais. Foi legal demais, Não, vamos marcar de voltar com certeza. Galera, muito obrigado por terem assistido. Valeu. E até quinta-feira. Valeu. É isso aí, valeu.